Bom dia! Hoje a gente vai falar de memória e atenção. O que eu vejo muito no consultório é que as pessoas reclamam muito que a memória não tá ok, tá tendo muita falha, e achando que isso é um problema específico da memória. E na grande maioria das vezes o que a gente vê é uma falta de atenção e concentração, que são coisas diferentes. A memória, ela é uma atitude psíquica, né? E é uma atitude, a gente tem que colocar um foco atencional, uma concentração numa determinada coisa para que a gente possa realmente saber o que está fazendo. Colocar o nosso foco atencional numa determinada coisa. E a memória, ela envolve outros processos, que a gente pode dizer assim de uma maneira simplista, que seria o arquivamento daquilo que a gente vai vivendo e tendo como importante. Então são coisas assim bem diferentes. Então vamos falar um pouco disso de uma maneira bem prática. Por exemplo, não sei onde coloco nada. Chego em casa, perco a chave, não sei onde está o documento, não sei o que eu fiz com a minha bolsa. Então, tudo isso falta de atenção e concentração. Qual é a dica? Por exemplo, você está mexendo na porta, você está fechando a chave, você para tudo, foca naquilo que você está fazendo, para que você realmente tenha certeza daquilo que você fez ou não fez. Tá? E assim com tudo, você vai mexer num cartão de crédito, olha onde você está pondo esse cartão. Enquanto você estiver realizando a atividade de guardar o cartão de crédito, você não faz mais nada, você só foca ali. Essa é uma maneira que assim é muito significativa, porque se você falar onde está meu cartão de crédito, você vai lá, você volta, né? Volta no tempo, relembra aquela situação que você fez e você com certeza vai lembrar. Por quê? Porque a atitude da atenção e da concentração, ela tem um período que a gente pode dizer, de fixação. Né? Você fixa aquela informação que é importante para você. Tá? Então, assim, não podemos confundir uma coisa com a outra, porque não é um problema de memória, é um problema de atenção e de concentração. Agora vamos falar um pouquinho mais da memória propriamente dita. A memória, como a gente já falou, é uma espécie de arquivo. Esse arquivo passa pelo consciente e passa também pelo inconsciente. Algumas coisas, conscientemente, a gente seleciona que vai gravar. Outras, o nosso próprio cérebro faz esse tipo de seleção. O que é importante lembrar? Que a memória ela é diretamente relacionada aos nossos interesses. Então, por exemplo, eu tenho interesse em gravar um determinado telefone. É muito mais fácil para mim decorar esse telefone do que decorar um outro que não tem um significado para mim. E assim em todas as situações. Então a gente diz que a gente tem uma memória afetiva, né? O que é a memória afetiva? É quando a gente vive situações que nos são importantes afetivamente falando. E aí é muito mais fácil a retenção da informação. Tá? Essa memória, em todos os sentidos, a gente tem que procurar, quando a gente quer gravar alguma coisa, ter algum apego que nos chame mais atenção. Então, por exemplo, você está decorando uma matéria para um concurso, procura ver se aquele tema que você está estudando, de que maneira ele pode ser importante na tua vida, na aplicação daquele conteúdo. Porque se ele for só um conteúdo simplesmente de prova, se você não fizer nenhuma conexão com algo que seja importante para você, fica mais difícil gravar. Tá? Por isso que, por exemplo, quando a gente está alfabetizando crianças, o que é ideal? Que a gente alfabetize com palavras que fazem significado para a criança. Não adianta, por exemplo, a gente pega uma criança que vive na cidade, não conhece nada de campo,
e aí você começa a falar coisas do campo, da fazenda, que a criança não sabe o que é e não tem contato. Então, primeiro você começa por aquilo que é a rotina dela. Fica muito mais fácil a gravação e a fixação da memória, tá? Então, vamos lá. Todas as vezes que a gente achar que está tendo um problema de memória, a gente vai primeiro parar e focar a nossa atenção. Como a gente falou, é uma atitude psíquica. Então, se você, tudo que você for fazer, que é importante guardar, não perder, saber onde está, não esquecer, você foca a sua atenção. Claro que, gente, tem coisas que a gente não pode confiar só na atenção e na memória. Então, eu sempre digo, você precisa fazer alguma coisa? Anota, bota um papelzinho na tua mesa de trabalho, na geladeira, no telefone, aonde for. Por quê? No momento que você faz as anotações, inclusive das suas agenda diária, tua lista de atividades, você organiza tudo isso aqui dentro para depois passar para o papel. E quando você passa para o papel, você tira daqui e joga para o papel, ou seja, a responsabilidade deixa de ficar aqui dentro. Porque enquanto eu não anoto nada, eu tenho que ficar fazendo um processo assim, não posso esquecer que eu tenho que pagar aquela conta, tenho que ir ao correio, tenho que fazer aquele relatório. Agora, se isso estiver anotado, eu só recorro ao papel que eu anotei, ao papel, ao celular, o que eu quiser, né? Mas tem uma anotação. Então é diferente. E aí eu abro espaço aqui dentro para colocar outras informações que sejam importantes, porque essa eu já organizei, passei para o papel e tá ok. Tá? Então, assim, a gente precisa aprender a otimizar, a tornar mais prática a nossa vida, porque com certeza a gente vai precisar mais da memória e da concentração, porque hoje em dia o que acontece? A gente, alguns anos atrás, tinha uma determinada quantidade de informações. Hoje, com a internet e a tecnologia da forma como está, esse número de informações aumentou demais. Então, se a gente não estabelecer uma estratégia funcional para conseguir lidar com essas coisas, fica realmente muito difícil. Bom dia, boa semana e a gente se vê por aí.